com medo. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Vamos para a palavra de Deus, então. É uma palavra conhecida de todos os leitores da Bíblia Sagrada. Uma palavra que fala no fundo do nosso coração. Mas se você parar para ver esta palavra, ela é muito linda. Ela mexe tremendamente com o nosso coração. Por quê? Se você parar para perceber hoje, parar para ver, você vai ver que o nosso programa hoje foi voltado a milagres, a sobrenatural. E quando eu li essa palavra aqui, todo mundo sabe que é o momento em que Jesus, ele caminha sobre as águas. Mas se você voltar ao contexto, você vai ver que Jesus está pregando, anunciando, falando do amor de Jesus, do amor de Deus. E quando Jesus está pregando e anunciando, há uma grande multidão. Se você voltar um pouquinho mais, Jesus tinha acabado de multiplicar aí os pães e os peixes, porque havia uma grande multidão ali ao redor do Senhor. Então, quando Jesus se depara com essa grande multidão, quando ele encerra a sua pregação, ele olha para um dos seus discípulos e chama, e diz assim: olha, desçam e preparem a embarcação, porque logo seguiremos. E por incrível que pareça, entre os 12 discípulos, eu quero acreditar, eu quero conjecturar que Pedro era o que mais entendia de barco, de pesca, era Pedro. Porque uma coisa eu vou te dizer, Deus só pode usar as pessoas numa área específica se ela se prepara. Ah, mas irmão Roger, Deus pode me capacitar, Deus pode te capacitar. Tem pessoas que acreditam também: eu não preciso ler a Bíblia, eu não preciso buscar a Deus, porque Deus me usa, Deus me capacita. Eu não conheço na Bíblia Sagrada nenhum dos apóstolos que era indulto. Mas Pedro não sabia ler. Mas como é que ele escreveu? Pedro não sabia, mas buscou o conhecimento. Então tem pessoas que confundem as coisas. Eu quero começar a pregar, eu não preciso ler, não preciso jejuar, não preciso estudar e Deus vai me usar. Eu não creio nisso. Quem sabe no começo, por misericórdia, quando você aceitou Jesus e está aprendendo, Deus poderá te usar. Mas Deus não poderá usar uma pessoa que leva uma vida de qualquer maneira, não quer ler a Bíblia, não quer orar, não quer buscar. Como que Deus vai usar uma ferramenta se essa pessoa não é especializada? Vou citar um exemplo. Se você fosse chamado para ir para a África, ajudar em missão, e lá na África precisa de alguém que entenda de medicina, aí tem 2 missionários, um que é formado em medicina e o outro não. Qual dos 2 Deus vai mandar? Há áreas específicas que Deus quer usar. Só que para Deus usar você, você tem que sair do acomodismo. Você tem que sair do momento de preguiça. Eu queria tanto que Deus me usasse na área da palavra. Então leia a palavra. Você não pode falar de alguém que você não conhece. Como que você vai testemunhar de alguém que você não conhece? Então, se você quer ser um pregador, leia a palavra. Se santifique, jejue, busque a Deus, pague uma faculdade teológica, pague um curso teológico. Mas irmão Roger, aí eu vou começar a ler, porque a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica, irmão. Preste atenção, pare com essas coisas de menino. A palavra de Deus nunca vai matar ninguém, nunca, pelo contrário, ela vai restaurar e edificar.
Mas o que acontece? Eu não concordo a pessoa só estudar e não orar. Porque tem pessoas que ficam bobas. Elas fazem um cursinho teológico, ou elas lêem meia folha da Bíblia, elas acham que são melhor que todo mundo. Elas acham que são melhor que o pastor, melhor que o obreiro, melhor que o diácono, melhor que todo mundo. Não. Irmão, mesmo que nós soubesse toda a Bíblia Sagrada, o único que pode brilhar e aparecer é Jesus. Mas você tem que buscar um conhecimento. Você tem que se preparar. Irmão Roger, o meu sonho é ter uma faculdade. Eu vou orar e Deus vai me dar. Não, irmão, Deus vai te dar condições, mas você tem que estudar. Se você quer que Deus abençoe uma área da tua família, você tem que se qualificar naquela área. Eu quero ser um bom marido. Busque na Bíblia como ser um bom marido. Eu quero ser um bom empresário. Busque na Bíblia como ser um empresário bem-sucedido. Faça um curso. Se especialize. Como que Deus vai usar você na tua área se você não tem buscado? Então eu acredito que Pedro, Jesus olha para Pedro, e Pedro entendia de embarcação. Eu creio que Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, desce lá, organiza o barco, porque eu já desço. Já vou descer. Mas Pedro, ele desce para o barco, entra todo mundo no barco, e Pedro não espera. Porque se você olhar o primeiro versículo 22, vai dizer assim, ó: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para outra banda, enquanto despedia. Então Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, vai lá, organiza o barco e vai. Mas se eu fosse Pedro, eu iria descer no barco, irmão, porque Pedro viu um milagre. Pedro tinha acabado de ver 5 pães e 2 peixinhos ser multiplicados na sua frente. E sabe o que é, irmão? Havia o cesto com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus só levantou e disse assim, ó: graças te dou. E de repente começa a sair pão. Os 12 discípulos, Jesus pegou pão. Peixe. E não parava. Pedro viu um milagre diante dos seus olhos. Então, se eu fosse Pedro, eu ia dizer: Jesus, eu vou lá, vou deixar tudo preparado, mas eu não saio daqui enquanto o Senhor não descer. Enquanto o Senhor não for comigo. Sabe o que acontece na nossa vida muitas vezes, irmão? A gente vê os milagres de Jesus, mas a gente nunca mais vai para a igreja. Você vai na igreja, você é abençoado e você nunca mais aparece, você foge. Pedro viu o milagre, entrou dentro do barco, e diz: o Senhor disse que é para nós ir indo. Talvez Pedro poderia ter dito: Senhor, eu só saio daqui depois que o Senhor ir conosco. E a Bíblia vai dizer que eles entram na embarcação e logo o barco ele vai indo. Só que a Bíblia vai dizer que no meio desse barco, olha só: e despedida a multidão, subiu o monte para orar à parte. Então olha só, Jesus subiu para orar e eles foram para a embarcação, tá? E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Você já percebeu, irmão, que na nossa vida muitas vezes o vento parece que está ao contrário? Parece que você está indo numa direção e está dando tudo errado. Quem está entendendo a palavra, digita aí: eu estou entendendo. Parece que você está indo para um caminho e parece que tudo na tua frente parece que dando errado. É o vento ao contrário. É o vento que está soprando contra a tua vida, fazendo com que você deixe de crer em Jesus, deixe de crer na palavra do Senhor. Mas eu não quero me demorar. A Bíblia vai dizer então que no meio dessa grande tempestade assolada, no meio desse grande problema que ele estava enfrentando, porque quanto mais o mar se embravecia, mais água entrava no barco. E o barco poderia afundar. E muitas vezes, no meio do desespero, a gente não consegue entender: Deus, por que essa luta? Por que esse problema? Por que eu estou aqui, diante desse mar, desse sofrimento?
Muitas das vezes é permissível de Deus, não para deixar você ser destruído, como diz a palavra, Deus até pode permitir a prova, mas não deixará você ser provado além do que possa suportar. Mas se você ver a Bíblia Sagrada, você vai ver que os discípulos estavam desesperados. Eu creio que eles, no meio do barco, começam a tirar água aqui, tirar água ali, tirar água aqui, desesperado, porque eles iam morrer. Quem de vocês já não passou por um problema assim e você disse, eu não aguento mais? Quem de vocês já não passou por um problema assim e disse, Deus, eu não suporto mais essa luta, eu não suporto mais essa prova, parece que vai ser meu fim, parece que eu vou morrer, mas eu quero dizer para ti, que no maior problema da tua vida, Jesus virá ao teu encontro. A Bíblia vai dizer que no meio da tempestade, de repente vem vindo um homem caminhando por cima das águas. Os discípulos vendo, apavorados, e disseram assim, ó, e vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. Primeira reação dos discípulos, olha assim, estou falando de discípulos. Agora eu tenho uma palavra para você que é a igreja. A própria igreja, os 12 discípulos que simbolizam a igreja, não reconheceram a Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para você que é cristão agora. Será que você tem reconhecido Jesus? Porque se você olhar a Bíblia Sagrada, você vai ver que os discípulos estão... Eu até vou me ajeitar aqui, olha só. A Bíblia Sagrada está dizendo que os discípulos estão atribulados, porque a água está entrando dentro do barco. E eles estão apavorados, porque, irmãos, tem momentos na nossa vida que o apavoramento nos impede de ver Cristo agindo na nossa vida. Tem momentos na nossa vida que a nossa vida está tão atribulada, está dando tudo errado na nossa vida, que a gente não consegue enxergar Cristo. Tem pessoa que levanta de manhã cedo já reclamando da vida. Ela não consegue enxergar Jesus na sua frente. E o que me chama a atenção é que os 12 discípulos é a igreja. E quando Jesus vem caminhando sobre as águas, eles não reconhecem Jesus. Eles olham, ficam olhando apavorados. Não, apavorados. Tem pessoa dentro da igreja hoje que não consegue mais ver Jesus. E quando Jesus está na igreja, eles não o reconhecem mais. Irmão, tem pessoa que vai na igreja e não sente mais nada, não chora, não sente a presença de Deus, não consegue falar uma língua estranha, não consegue sentir, meu irmão, é preocupante. Se você é crente, está me ouvindo essa mensagem, se você vai num culto e você não sente mais nada, alguma coisa está errado. Porque esses 12 discípulos caminharam com Jesus, viram Jesus, mas não o reconheceram. Deixa eu te fazer uma pergunta hoje. Seja sincero, você tem reconhecido Jesus ou não? Estou falando para quem é crente agora. A Bíblia diz que os discípulos, olha só, no versículo 26, ó, e vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se dizendo, é um fantasma. Por quê? Quando eles viram ser humano, porque isso é incomum. Isso não é algo natural, porque tem muitas pessoas que acreditam no natural, físico. Ó, eu tenho que pegar para crer. Não, irmãos. Jesus não precisa de santo, amuleto, não precisa de rosa, não precisa de sal grosso, não precisa de nada disso. Jesus pegou na mão de Tomé e disse, Tomé. Tomé disse, eu não acredito. Eu só acredito se tocar nos 2 buracos e no lado direito. Quando Jesus aparece para Tomé, Jesus diz, Tomé, toca aqui, toca aqui, toca aqui. Jesus estava dizendo, Jesus pegou na mão de Tomé e disse, bem-aventurado, quer dizer, muito feliz é aquele que não precisa de amuleto, que não precisa de sal grosso, que não precisa de joia, que não precisa de crucifixo, que não precisa de nada para crer em Jesus querido. Eu estou falando de um Jesus que é vivo, estou falando de um Jesus que pode mudar a tua vida, mas ele não necessita de amuleto para que ele venha acontecer e fazer alguma coisa na tua vida. É só você crer no nome de Jesus. Agora os discípulos olham assustados.
com medo de Jesus, irmão. Tem gente que vê o irmão sentindo a presença de Deus e ele se assusta. Irmão, nós estamos vivendo um mundo, uma geração que as pessoas não reconhecem mais o próprio Deus. Pessoas que vão para a igreja e saem da mesma maneira. Pessoas que entram numa igreja, que ouvem uma palavra, mas irmão, olha, aí não tem nada a ver com o pregador, tem a ver com a pessoa, mas é isso que estou falando, irmão. Eu não estou condenando os pastores, condenando a igreja, não. Eu estou dizendo que nós temos que entrar numa igreja, sentirmos a presença de Deus, e se porventura os nossos olhos não reconhecem mais Jesus, você faça uma oração assim: Senhor, que o colírio do Senhor entre nos meus olhos, mas que eu possa ver Jesus na rua, no meu quarto, na cozinha, no trabalho, que eu possa ver Jesus aonde eu estiver, que eu possa reconhecer Jesus em todos os lugares da minha vida. Você que crê nessa palavra, digita ali: eu quero reconhecer, querida igreja, eu sinto a presença de Deus aqui, é chegada a hora dos nossos olhos tirarem a escama, está na hora de você reconhecer Jesus no teu trabalho, esse livramento que Jesus te deu no teu serviço, esse livramento que Jesus te deu na tua casa, esse livramento de morte e de saúde, esse livramento que Jesus te deu, querido, e está na hora de nós voltarmos a reconhecer a Jesus. Reconheça Jesus. Evandro Luiz Hermo, meu filho na fé, paz, Senhor, pastor, Deus abençoe tua vida. Os discípulos, a minha maior preocupação nos dias de hoje é que nós como igreja não reconhecemos mais o poder de Jesus, não reconhecemos mais o seu senhorio. Eu estou dizendo nesta noite e profetizando na tua vida: abra os teus olhos espirituais e começa a reconhecer o Cristo que te salvou, o Cristo que você desceu as águas. Jesus está caminhando na tua frente. Abra os teus olhos em nome de Jesus. Os discípulos não reconheceram, e é triste isso. No verso 27 diz, 26, que eles não reconheceram e ainda disseram que era um fantasma. Irmão, tem gente que não reconhece mais Jesus e ainda acha que ele é um fantasma. Sabe o que é isso, irmão? Falta de relacionamento com Deus. Digita aí, você que está ouvindo: eu sou filho. Já vou dizer, digita aí: eu sou filho. Digita aí, senão eu não vou pregar. Digita aí: eu sou filho. Digita aí: eu sou filho. Aonde está você que está me ouvindo? Eu sou filho. Digita aí, ó: eu sou filho. Por que o senhor está dizendo isso, irmão Rocha? Vou te explicar. Olha, ó, isso aí, o Evandro já digitou: eu sou filho. Digita aí: eu sou filho. Enquanto você vai digitando aqui, eu vou explicando. O maior relacionamento que existe no mundo é de um pai e um filho. Você que é pai, preste atenção, você vai me entender. Pode vir qualquer pessoa que te acerca ao redor, te dá um conselho. Ó, tem gente digitando: eu sou filho, isso mesmo. Agora tu presta atenção. Vai digitando aí, quem não digitou ainda: eu sou filho. Um relacionamento de um pai e de um filho, ele é maravilhoso. Se qualquer pessoa ao teu redor vier te dar um conselho, ou vier conversar com você, muitas das vezes você não vai ouvir. Por quê, irmão Royce? Porque ele não tem intimidade com você. Primeira base de relacionamento: conhecimento. Lembra quando você conheceu tua esposa? Você não se relacionava com ela ainda. Você começou a conhecer. Primeiro tópico: conhecer. A partir do conhecimento, você começa a conhecer a pessoa, se relacionar. Segundo, você cria um elo, uma aliança, um compromisso. Primeiro você conhece, depois você tem um compromisso. Primeiro você aceita Jesus, primeiro você vai na igreja, conhece Jesus e depois você aceita Jesus.
Terceiro tópico, eu estou falando de relacionamento. Terceiro tópico, depois de conhecer e ter uma aliança, agora você tem um relacionamento. Você vai na igreja, conhece Jesus, se batiza, tem uma aliança. Agora você se relaciona com Deus. É uma escada. Após o relacionamento é que vai gerar intimidade. A intimidade que eu tenho com a minha esposa eu não tenho com mais ninguém. Mas isso foi gerado de uma conversa, de um conhecimento, de uma aliança de noivado e casamento, e depois eu comecei a me relacionar com ela. E depois nós se tornamos íntimos. Então a intimidade vem por último. Primeiro vem conhecimento, aliança, relacionamento e depois intimidade. Um relacionamento entre pai e filho é tudo. Pode qualquer pessoa lá de fora te falar alguma coisa, você não vai dar bola. Mas se o teu filho chegar em você, né, Evandro? Ó, pai, me dá uma bicicleta, pai. Você pode até dizer, não vou te dar. Aí o filho vem, porque todo filho sabe o jeito de conversar com o pai. Você só não conversa, você só não tem intimidade. Ó, crianças que estão me ouvindo, você só não tem tudo com o teu pai porque você não sabe falar com o teu pai. Todo filho que sabe conversar com o pai, tem tudo com o pai. Aí o teu filho chega pra você, irmão Cironel, olha só, irmão Cironel, Deus abençoe. Aí o teu filho chega pra você, pai, me dá intimidade. Aí o pai, sem condições de ter, ele vai dar. Agora vamos trazer para o mundo espiritual. Você é filho. O teu pai é Deus. O que eu acabei de dizer agora? Todo filho sabe como conversar com o pai. Só não conversa porque não quer. Eu tenho tudo com meu pai. Meu pai está ouvindo a live aqui agora. Se eu ligar pro pai agora, do jeitinho que eu sei falar e dizer, pai, eu quero isso, isso e isso. Ele dá um jeito. Porque todo filho sabe conversar com o pai. Você está me entendendo, irmão? Porque eu não sei se você está me entendendo. Digita aí, eu estou entendendo. Então, se você é filho, primeiro você conversa. Depois você cria uma aliança. Primeiro você vai na igreja, conhece Jesus. Depois você aceita Jesus como aliança. Aí você aceita, você se batiza, você cria um relacionamento. Agora, a intimidade com Deus não é da noite pro dia. Tem que se relacionar para ter intimidade. Então, você que é filho, se nesta noite você chegar diante do pai e dizer assim, ó, o pastor Roger estava dizendo que eu sou filho, então meu pai, olha a oração que Jesus ensinou. Olha o próprio Cristo dizendo, porque tem gente que acha que tem que pregar para Deus. Eu ouvi isso ontem na aula com o pastor Eliseu Rodrigues. Tem gente que acha que tem que pregar para Deus. Tem gente que acha que deve começar uma oração assim, ó, querido Deus, eterno Pai, da tua majestade poderosa, justo e verdadeiro, tu és santo e fiel. Não, irmão. Você não precisa pregar para Deus, você tem que pregar para as pessoas. Agora, olha a oração simples que Jesus ensinou, irmão. Olha Jesus dizendo, papai do céu. Olha Jesus ensinando, quando você orar, olhe para cima e diga, Pai nosso que está no céu. Eita glória. Jesus está ensinando a você orar, a você chamar Ele de Pai. Satanás tem colocado na vida de muitas pessoas que para falar com Deus não é bem assim. Tem que ter curso de teologia, tem que ter essa sabedoria para falar com Deus. Não, irmão. Se você dobrar o joelho e dizer, Papai do céu, Deus se levantará do trono. Quando você, eu até vou levantar aqui nessa noite, porque eu sinto a presença de Deus. Quando você fala com Deus assim, papai do céu, eu creio que Deus na sua eternidade, e com a sua majestade, eu creio que Deus olha para baixo e diz, é meu filho.
É meu filho que está falando. Você está entendendo, irmão? Um relacionamento entre pai e filho ninguém quebra. E Jesus disse, e eu vos comprei com santo sangue. Outra hora não eras ninguém, era gentil, mas hoje são chamados de filho. E por isso você pode orar, Pai nosso que está no céu. Irmão, deixa de complicar. Deixa de querer dobrar o joelho e dizer, e querer falar palavras difíceis. Não. Dobra o teu joelho na tua casa e diga, papai do céu, meu pai, meu Jesus, eu preciso de você. O diabo tem colocado na vida de muitas pessoas que ele venha perder a vontade de orar. Porque se você perde a vontade de orar, você deixa de se relacionar com Deus. Lembra da escada? Se você não se relaciona, você não tem intimidade com o Pai. Digita aí você que ouviu a palavra aí. Eu sou filho e sei falar com o Pai. Para não ser muito grande o texto, digita aí, ó. Eu sei falar com o Pai. Digita aí, ó. Eu sei falar com o Pai. Digita aí. Eu sei falar com o Pai. Digita aí, que senão não vou continuar. Digita aí. Eu sei falar com o Pai. Então, se tu sabe, tá na hora de falar. Tá bom? Vou continuar a mensagem aqui. Digita aí. Eu sei falar com o Pai. Os discípulos se apavoraram naquele momento e não reconheceram Jesus. Agora Jesus vem andando por cima das águas. Só que quando Jesus começa a caminhar por cima das águas, a Bíblia diz que um deles, chamado Pedro, eu creio que Pedro, irmão, Pedro se indignou. Eu creio que Pedro e João, que eram os discípulos mais aproximados, eu quero conjecturar aqui, você que estuda a Bíblia, tá? Não leve em conta aqui. Eu quero conjecturar, eu quero pensar que João olhou para Pedro e disse, Pedro, está vindo um ser humano caminhando sobre as águas, Pedro. É um homem que está caminhando sobre as águas. Pedro, só pode ser alguém que a gente conhece. Ó, tem gente colocando, eu sei falar com o Pai aí, ó, isso aí. Eu creio que João olhou e disse, Pedro, é ele, Pedro, é ele, Pedro, sabe por quê? Porque não pode ser outra pessoa, tem que ser ele, irmão. Se você reconhecer Jesus em tua vida, tudo vai mudar. Aí Pedro sobe na popa do barco e dá um grito assim, ó, ei! Quem és tu? E Jesus falou, porém, tende bom ânimo, sou eu. Não tem mais. Irmão, tem gente que acha que Jesus, ele tem que trazer um profeta. Pastor Roger, o senhor não tem dom de profecia? Tenho, se Deus me mostrar alguma coisa, eu vou entregar para você. Só que eu não ganho dinheiro entregando profecia. Porque o dom é de Deus. Eu não quero crescer pelo dom. Eu quero exercer o dom para a santificação da igreja. Tá? Eu creio que Pedro olha assim, porque Jesus, olha só, Pedro disse, ei, quem é você? Olha só, e Jesus olhando para Pedro disse, não temas, sou eu. Irmão, Deus não precisa descer na terra e explicar para você, o fulano, sou eu Deus, tá? E vou te ajudar, isso não. Uma palavra dele basta. Aí Pedro vai mais além. Pedro vai dizer assim, ó, respondeu-lhe Pedro, disse, Senhor, se é tu, manda-me ir ter por cima das águas igual a você. Preste atenção. Tá 11 discípulos atrás de Pedro. E Pedro grita agora, Senhor, se é você. Porque o Deus, olha a fé de Pedro. Pedro está dizendo, se é você mesmo, o Senhor pode fazer eu viver o sobrenatural também. Sabe por que Pedro disse isso? Porque Jesus disse que muitos de nós fariam milagres muito maiores que ele fez. Então Pedro está olhando para os discípulos e dizendo assim, ó, se é ele mesmo, eu também vou viver o sobrenatural com o meu Senhor. O sobrenatural de Deus
não é para você que dorme e não ora. O sobrenatural de Deus não é para você que leva uma vida de qualquer jeito e não é capaz de ler a Bíblia. O sobrenatural de Deus é para quem acredita e enxerga Jesus. Agora o Senhor vai responder. Olha a resposta de Jesus. E ele disse: vem. Só essa palavra. Vem. Uma palavra de Jesus pode mudar a sua vida. Quando Pedro disse vem, automaticamente, o sobrenatural toma conta da vida de Pedro. Porque Pedro não pode viver o natural. Porque o natural de você pisar em cima da água é afundar. Então, para você viver o sobrenatural de Deus, Deus tem que permitir isso na sua vida. Então, quando Jesus disse, vem, eu creio que pela fé, automaticamente, em volta do corpo de Pedro, o sobrenatural acontece. Porque quando Pedro vai pular do barco, os discípulos estão loucos, dizendo, ei, não vai, é um fantasma. Mas Pedro disse, não, não é fantasma. Ele me disse, e somente uma palavra de Deus, eu vou viver o sobrenatural. Vou profetizar para você que está me ouvindo. Uma palavra de Deus irá fazer você viver o sobrenatural. Você acredita ou não? Uma palavra de Deus irá fazer você viver o sobrenatural. Agora Pedro, ele pula com os dois pés. Só que aquilo que era para ser impossível, se torna possível. Aquilo que era para ser líquido e afundar, se torna sólido. Se torna firme como uma rocha. E Pedro fica de pé, por cima das águas. Primeiro ponto que eu quero pregar aqui. Pedro ficou de pé diante das dificuldades. Eita, agora Deus está falando aqui. A primeira coisa que Deus vai fazer na tua vida é te colocar de pé diante dos teus inimigos. Diante das tuas provas. Diante da tua doença. Diante da tua... Pedro, ele pula do barco e ele fica de pé diante da sua maior prova. Porque era água, ele tinha que afundar. Então você que está passando uma luta, uma dificuldade, primeira coisa, levanta. Levanta e te coloca de pé. Deus disse a Josué, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, Josué. Porque assim como fui com Moisés, serei contigo. Mas seja forte e corajoso. Primeira palavra a Josué foi, te coloca de pé, Josué. Porque quero falar contigo. Deus não fará você viver o sobrenatural, se primeiro você não se colocar de pé, se primeiro você não tomar uma posição diante da tua prova. Segunda coisa que acontece, Pedro fita os olhos em Jesus. Você não pode esquecer que o sobrenatural está acontecendo na tua vida não porque você é bom. O sobrenatural está acontecendo na tua vida é porque Jesus Cristo de Nazaré está te olhando. E a Bíblia vai dizer que Pedro começa a dar o primeiro passo. Terceiro, primeiro passo, se colocar de pé diante da adversidade. Segundo passo, segundo tópico dessa mensagem, olhar fixamente em Jesus. Terceiro tópico, prosseguir. Digita aí, prosseguir. Digita aí, prosseguir. Porque não adianta você se colocar de pé diante da prova e ficar parado. Eu vou ficar parado aqui e Deus vai ter que fazer um milagre na minha vida. Não, não é assim, irmão. Não é assim que funciona, não. Tá? Você tem que prosseguir. Não desistir de viver. Ir até o fim. Pedro, ele começa a caminhar sobrenaturalmente por cima da prova e por cima de tudo. Aquilo que era líquido se torna sólido. Sabe o que eu estou profetizando na tua vida? Aquilo que era impossível vai se tornar possível e você vai caminhar por cima delas. Você vai caminhar por cima das lutas, por cima das dificuldades, porque o sobrenatural de Deus vai acontecer na tua vida.
Mas, pastor, a Bíblia vai dizer que Pedro fracassou no meio do caminho. Sei. No meio do caminho, Pedro agora, ele tira o foco de Jesus e começa a olhar para o mar. Sabe qual o maior erro das pessoas? O maior erro das pessoas é você deixar de olhar para Cristo, para olhar para as dificuldades. Deixar de olhar para Cristo e olhar porque faltou dinheiro. Olhar para a doença, para a depressão. Se você olhar para as tuas dificuldades, você não verá Cristo. Quando Pedro tira os olhos de Cristo, ele começa a afundar. Atenção, você que é pregador. Nunca pense que você é alguém. Eu estou vivendo sobrenatural. Deus está me usando. Deus está me dando palavra. Deus está fazendo isso. Não, irmão. É Deus, irmão, não você. Você é apenas instrumento. Eu estou vivendo o sobrenatural de Deus. E aí você acaba olhando para o lado. E quando a gente olha para o lado, a gente começa a afundar. Agora Pedro está afundando. Ele está quase morrendo. Só que eu quero dizer para ti uma coisa nessa noite. Mesmo você sendo errante, pecador e falho, nas horas mais difíceis da tua vida, mesmo você vendo o sobrenatural e você fracassar, Jesus irá ao teu encontro, pegar na tua mão e te ajudará a vencer. No momento de mais angústia, Pedro começa a afundar. E quando Jesus estende a mão para ele, Pedro volta a viver o sobrenatural. E Jesus volta com Pedro para o barco, são e salvo. Sabe qual é a melhor coisa dessa mensagem? É que quando Pedro saiu do barco, ninguém acreditou que ele ia caminhar. Só que agora, eu não sei se você é crente, se você vai glorificar, mas eu vou. Os mesmos que não acreditaram em Pedro tiveram que presenciar na maite ou vencer Pedro andar sobre as águas e ainda voltar para dentro do barco, caminhando e vivendo o sobrenatural com Jesus. Irmão, eu não acredito que você não glorificou. Tem pessoas que não acreditam no teu sucesso, irmão. Tem pessoas que invejam o teu sucesso. Mas sabe de uma coisa? Eles esperam você afundar. Mas não vai. Quando você mais precisar, Jesus vai pegar na tua mão e vai voltar para o mesmo lugar, só para mostrar que você viveu o sobrenatural. Eu quero orar por você. Querido Deus e eterno Pai, a tua palavra foi pregada. Foi a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Eu quero pedir